expansão imperialista na África. Por que o Congresso de Berlim é considerado um marco do novo capitalismo, ou capitalismo atual? Como os povos africanos agiram diante da ocupação de suas terras pelos europeus? Se você chegou de paraquedas aqui, você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Só um aviso. Esse é um canal de estudo e pesquisa, não é um canal de entretenimento. Se o intuito aqui não for o conhecimento, se o intuito aqui não é te ajudar com os seus trabalhos escolares, com as demandas escolares e acadêmicas, então lhe convido a pular esse vídeo. Você não é bem-vindo aqui. Aqui é só para estudantes, aqui é só para pesquisadores. Se você se encaixa nesse grupo de estudantes e pesquisadores, compartilhe os nossos conteúdos, deixe seu like, por que não também tornar-se inscrito no nosso canal e assim levar para mais estudantes, para mais pesquisadores, para mais alunos os conteúdos do nosso canal e também dessa forma você estaria nos ajudando. Dito isso, vamos para a aula. O grande marco da segunda revolução industrial, além das pesquisas, do avanço científico e tecnológico, é de que forma a Europa se organizou para abrir colônias. Não aquele modo colonial da América, mas um modo colonial diferente. Um modo colonial onde eles já se apossariam de sociedades bem desenvolvidas, de sociedades bem arquitetadas, com uma burocracia já instaurada, para assim adquirir matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor e também espaço para abrir as suas filiais industriais. Observe que existe uma diferença entre o colonialismo, o modo de produção colonial do século XVI e o colonialismo ou imperialismo do século XIX. E o marco para isso é o Congresso de Berlim. Até meados do século XIX, a presença dos europeus no continente africano se limitava a algumas feitorias e colônias posicionadas no litoral da África, geralmente locais estratégicos para o desenvolvimento do comércio. À exceção desses pontos na costa, a maior parte do continente encontrava-se sob o poder das sociedades africanas, governada por reis, imperadores, conselhos de anciãos. A soberania dos povos africanos desapareceu nos últimos anos do século XIX por conta desse imperialismo, e em pouco tempo quase todo o continente africano, à exceção da Etiópia e da Libéria, passou para as mãos das potências europeias como parte do movimento de expansão imperialista. A definição das regras para a partilha da África aconteceu entre os anos de 1884 e 1885, na cidade de Berlim, onde se reuniram representantes da Grã-Bretanha, Alemanha, França, Portugal, Bélgica e além de outros países em menor importância. A partir dessa data até o final do século XIX, cada uma dessas nações construiu seu império colonial na África, conquistando territórios por meio de expedições militares, fazendo tratados de amizade ou proteção com os dirigentes africanos, principalmente em benefício ou auxílio contra os seus inimigos, né? Dando assistência bélica, assistência estratégica. Então, existia-se uma série de acordos entre elites, tanto a elite europeia como a própria elite africana. O domínio colonial dos países europeus sobre as populações locais era, na maior parte dos casos, extremamente violenta. Existiam-se os acordos, mas esse acordo era entre a elite. Aqueles que não faziam parte da elite eram subjugados. Os colonizadores estabeleceram um sistema legal de confisco das terras férteis dos africanos
e utilizaram a mão de obra nativa na agricultura, no extrativismo, na construção de obras que facilitassem o escoamento dos produtos até o litoral, para serem embarcados para a Europa. De maneira geral, duas políticas coloniais foram aplicadas no continente. A política de assimilação, que foi adotada pelos impérios portugueses, franceses e belga, baseava-se no ensino da língua da metrópole, da religião e da moral cristã e do modo de vida europeu, procurando criar entre os nativos uma elite de colaboradores. Observe esse nome, colaboradores. Colaboradores locais, que seriam assim assimilados. Esse termo colaboradores eu sou muito crítico a ele quando ele é empregado nesse contexto e principalmente no capitalismo atual. Tá? Então ninguém colaborava de livre e espontânea vontade. Eles eram obrigados. Existia um legalismo jurídico e burocrático para que essas pessoas fossem obrigadas a colaborar com o sistema imperialista. Da mesma forma, o capitalismo atual, onde o trabalhador assalariado, aquele que vende a sua mão de obra para o empresário, em troca de um salário pré-definido como mínimo, e mesmo assim ele é chamado de colaborador. Então isso, para mim, é uma afronta. Tá? E além do contingente de assimilação, existia-se também a política de diferenciação. Por meio dessa política, aplicado pelos impérios britânicos e alemão, os colonizadores recorriam a lideranças locais para cuidar da administração colonial, aproveitando disputas internas e a estrutura do poder que já existia. E essas lideranças se tornavam representantes dos colonizadores e defendiam seus interesses nas áreas dominadas. A entrada formal da Grã-Bretanha no continente africano ocorreu em 1875, com a compra de da parte egípcia do Canal de Suez, enquanto a outra permaneceu propriedade francesa. O Canal de Suez, inaugurado em 1869, tinha importância estratégica na região, pois ligava o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, facilitando a navegação, facilitando o escoamento de mercadorias, facilitando o transporte de pessoas. Buscando assegurar o seu domínio sobre o canal e afastar a presença francesa, os ingleses estabeleceram em 1883 um protetorado no Egito. Em seguida, conquistaram os territórios que vieram a ser o Sudão egípcio, a Rodésia, a Nigéria, a África Oriental inglesa. Com a conquista do território do sul do continente africano, em 1902, a Grã-Bretanha se consolidou como o maior império colonial na África. Visando controlar essa disputa acirrada entre os países participantes do Congresso de Berlim, ficou acordado entre eles que o princípio definido da partilha seria de área de influência. Isso significava que, uma vez estabelecida no litoral, a nação estrangeira teria o direito de ocupar a zona do interior. Assim, de feitorias na costa da África, como Dakar, atual Senegal, a França estendeu seu domínio sobre uma área que ia do Atlântico ao interior, acompanhando o curso do rio Níger e criando a África Ocidental Francesa. A esses domínios somava-se a África Equatorial Francesa, atual Gabão, e parte do Congo. E as províncias francesas do norte da África, que era Marrocos e Tunísia. Portugal, a partir de suas antigas colônias de Angola e Moçambique, reclamou a soberania sobre um território mais amplo e obteve, além deste, as terras que formaram a Guiné Portuguesa, na costa ocidental da África. Na região equatoriana, vizinha de Angola, grande parte da bacia do rio Congo converteu-se numa espécie de protetorado ou propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica, que foi um dos principais articuladores desse processo e envolvido no Congresso de Berlim, na sua articulação e nos resultados que esse congresso promoveu. O Estado Nacional Alemão formou-se tardiamente, em 1871, mas isso não impediu que ele também participasse dessa partilha, e por isso o país entrou depois das outras potências na disputa colonial, e mesmo assim a Alemanha obteve parte a sua parte na divisão da África Ocidental,
conquistando territórios que deram origem às colônias do Togo e de Camarões. Finalizando mais uma videoaula, dúvidas e sugestões, deixe aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, deixe seu like, se inscreva, não lhe custa nada. É uma forma de você motivar aqui o nosso trabalho de utilidade pública. Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito para você que pensa diferente.